Nem toda compra escondida nasce de uma irresponsabilidade. Meu nome é Juliana Magno e no vídeo de hoje eu vou te explicar por que você compra depois de ter um dia pesado ou por se sentir pressionado. Existem pessoas que compram alguma coisa sem contar ou explicar para o seu marido ou sua mulher e no primeiro momento sente um alívio. Pouco depois a culpa vem. Eu já passei por isso algumas vezes, eu passo por desafios tão grandes quanto vocês, e em 2023 eu perdi minha mãe. E até o final desse vídeo eu vou confessar uma coisa que aconteceu a partir desse dia com a minha vida financeira. A compra escondida, na maioria das vezes, não é o problema principal. Tudo começa nas coisas que você vem vivendo e acumulando na sua mente, coisas que você não conseguiu processar ou botar para fora de alguma forma. A gente sempre vive momentos de frustração, sensação de cobrança ou até impressão de que vive dando conta de muitas coisas o tempo todo. E como não encontra uma forma madura de acolher isso e nomear isso, busca alívio rápido. A compra funciona como uma pausa, uma tentativa ali de respirar e um jeito de sentir prazer no momento em que a vida parece difícil demais. A questão é que esse alívio ele dura pouco. Depois você se sente culpado, omite para não afetar o outro, mas isso gera mais distância dentro do casamento. O que acontece é que quando você tratar apenas do fato de que você comeu em algum lugar antes de chegar em casa, mesmo sem poder, ou comprou uma coisa justificando que você precisava, mesmo sabendo que não podia, esse comportamento ele tende a se repetir agora com objetivos diferentes, com valores diferentes e com justificativas diferentes, mas sempre com a mesma lógica por trás. Existem pessoas que aprendeu que precisava se virar sozinho emocionalmente, que sentir era fraqueza, que pedir cuidado era exagero ou que comprar era uma forma rápida de compensar o que faltava. Também é comum que um dos dois tenha crescido em um ambiente mais controlador e hoje reage ao casamento como se qualquer limite financeiro fosse perda de autonomia. Tem gente que vive num contexto de tanta cobrança, tanta privação ou tanta invalidação que o consumo virou um pequeno espaço de alívio pessoal. E eu não estou dizendo que isso justifica esconder, não. Eu estou dizendo que isso ajuda a entender por que esse comportamento existe. Porque duas pessoas podem dar significados muito diferentes ao dinheiro. Para um, o dinheiro representa segurança, para outro, pode representar liberdade. Quando essas leituras elas não são conhecidas, não são conversadas, vocês vão ter conflitos. E a compra escondida, ela vai deixar de ser um ato isolado e vai passar a ser uma resposta às dores que não foram traduzidas com transparência um para o outro. Eu sei que uma parte de vocês já tem entendido o problema, mas ainda assim você evita tocar nesse assunto porque o medo é grande, o medo do confronto, o medo de ser julgado, de ouvir que decepcionou, de parecer fraco, o medo de admitir que você não estava comprando só por querer alguma coisa, mas para tentar aliviar um peso que nem sabia explicar direito. Antes de contar uma situação de compulsão que eu passei, eu quero te dizer que o objetivo desse canal é ajudar famílias endividadas ou que precisam de organização financeira. Essa é a minha missão e por isso esse canal existe. Eu quero ajudar famílias, fazer com que vocês encontrem uma forma de viver em paz com o dinheiro dentro da casa de vocês. Então, se você aprender alguma coisa aqui ou sentir que minha mensagem pode ajudar alguém que você conhece, aperte agora no botão de se inscrever no canal. Ou então compartilhe esse vídeo. O YouTube só entrega os vídeos quando você faz isso. Só assim mais famílias serão transformadas e eu poderei continuar. Eu entrei numa lanchonete sozinha e comprei 20 sonhos. Sozinha, para comer 20 sonhos. No contexto do falecimento de minha mãe, eu precisei de suporte psicológico, ainda preciso, faço acompanhamento. Precisei, mesmo sendo gerente de banco, certificada, tendo um consultor financeiro pessoal agora para me ajudar nas atividades financeiras. Quando eu recebi os sonhos, né, o cara me perguntou se era para levar ou se era para comer lá mesmo. Eu pensei rápido e disse para levar. Jamais eu ia dizer a ele que eu pensei em comer os 20 sonhos, né, sozinha. Abri a porta do carro, entrei e comecei a comer. O sonho era pequeno, comi o primeiro, comi o segundo, comi o terceiro. No terceiro, fui comer o próximo e a ficha caiu. Não vou ter capacidade de dar conta disso. E aí eu ia para casa. A primeira coisa que veio na minha cabeça: como é que eu vou justificar para Silas que eu comprei 20 sonhos para eu comer? E eu pensei, pô, vou jogar em algum lixo ou vou dar para um morador de rua no sinal antes de chegar em casa. Ao mesmo tempo, naquele momento, eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu respirei, liguei para o consultor financeiro, expliquei o que tinha acontecido, já era o terceiro gasto no contexto de compulsão alimentar, e ali eu admiti para ele. Indo para casa, eu agora tinha um problema para resolver, porque não fazia sentido eu omitir aquilo, já que eu já havia compartilhado com um terceiro
que era uma pessoa muito menos importante na minha vida do que o meu marido, né? Luta todas as lutas comigo. E aí eu sentei e confessei. Não foi fácil, mas foi o recomeço de uma história. De 2023 para cá, eu ganhei 25 quilos, mas desde 2025 eu tenho refeito os meus caminhos e esse canal faz parte disso. Esse tipo de situação, ele mexe com a vergonha, porque obriga você a olhar para a necessidade emocional que ficou escondida até de você mesmo. Muita gente também teme em perder um pouco do senso de autonomia que ainda sente ter, como se falar a verdade fosse abrir mão do único espaço que tem. Só que esconder prolonga o sofrimento. O silêncio ele até protege você por algumas horas, mas depois ele cobra um preço alto em ansiedade, em distância, em desconfiança. O caminho de mudança começa quando você para de fugir dessa conversa difícil e entende que maturidade financeira no casamento não é nunca errar, é conseguir encarar o erro com honestidade antes que ele vire um comportamento e desgaste permanente entre vocês. A omissão, ela cria uma vida paralela dentro do casamento e enfraquece a confiança aos poucos. Você começa a tentar improvisar o seu emocional, você tenta resolver um desconforto interno com uma decisão rápida de compra que impacta diretamente na sua mente e no seu relacionamento. É difícil ter conversas difíceis. Muitos casais falam de contas, mas não falam do que sentem, do que tem faltado dentro do coração, do sentimento, do que o dinheiro está representando naquele momento. A ideia de compartilhar suas decisões financeiras, ela serve para reconstruir um relacionamento verdadeiro, para que você pare de buscar desculpa e continue escolhendo coisas que só prejudicam a vida financeira de vocês. E isso muda o clima do relacionamento. Você começa a viver com menos peso, menos medo de ser descoberto, menos culpa acumulada e mais clareza sobre o que realmente precisa. A prosperidade de vocês também tem a ver com isso. Sobre uma conversa limpa, mais respeitosa e uma sensação real de parceria e não de fiscalização. Você não precisa fugir para sentir um alívio, nem mentir para sentir algum controle. Eu desejo que vocês escolham dormir juntos, sem esconder as dificuldades um do outro, que possam decidir sobre as coisas sem sentir medo, que consumam e tenham momentos de lazer sem culpa e construam uma vida em que o dinheiro não seja palco de conflito entre vocês. O futuro, ele só existe se for construído. Conversem sobre o real motivo por que foi feita aquela compra, qual foi o contexto. O primeiro passo é sair da defesa, admitir o que aconteceu, sem minimizar, sem dramatizar, sem transferir a culpa. Depois, é para vocês terem uma conversa sobre o que estão sentindo antes do gasto. O que é que vocês tentaram aliviar, o que é que vinha conseguindo pedir e que tipo de acordo financeiro o casal precisa revisar para não continuar acontecendo essas situações. Também é importante criar combinações práticas com o valor de autonomia para cada um ter sua liberdade ali e um momento fixo de conversa para falar do dinheiro sem briga. Ao mesmo tempo, você precisa aprender a reconhecer o gatilho antes da compra, nomear o desconforto, buscar uma resposta possível para aquele estado emocional. Existem casos que esse comportamento ele já está repetido, ele já está carregado de culpa, tem segredo, tem desgaste, e aí costuma ser mais seguro, como eu precisei, ter um acompanhamento técnico. Porque tem casais que não precisam de mais promessas, precisam de ter um direcionamento mesmo. Então, se vocês precisarem de ajuda, se precisarem de um conselho, de um acompanhamento, fale comigo através do link na descrição. Foi muito bom estar com vocês e até o próximo vídeo.